Se você quer aprender exatamente como eu fiz esses trades, utilizando o fractal AIVFi e o Golden Point Fi, esse vídeo é para você. Já se inscreva no canal, curta e compartilhe. Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo de Papi e nessa aula eu vou te ensinar sobre o fractal AIVFi. Absolutamente todo topo ou todo fundo que forma no mercado segue essa lógica, contém essas características. No mercado, desde sempre, as únicas variáveis existentes são o tempo no eixo X e o preço no eixo Y. Eu vou te mostrar tudo que é essencial sobre o tempo e o preço para que a partir dessa aula você enxergue o mercado de uma forma totalmente diferente através desse conhecimento. Repito, desde sempre, desde a sua existência, desde o seu início, o mercado se comporta dessa forma: tempo, preço e ciclo. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. No eixo X é onde nós temos o tempo e no eixo Y é onde nós temos o preço. Muitos de vocês podem olhar esses números aqui em cima e identificá-los como tempos gráficos, e realmente são tempos gráficos. Porém, a partir de hoje, nós veremos isso aqui como ciclos. Então, se por exemplo, selecionamos o tempo gráfico de 1 hora, isso significa que estamos olhando ciclos de 1 hora. Se selecionamos um tempo gráfico de 15 minutos, isso significa que estamos olhando ciclos de 15 minutos. E assim, sucessivamente, em absolutamente todos os tempos gráficos que você quiser escolher, serão ciclos de tempo e preço. Então vamos pegar aqui, para fazer o nosso exemplo, o tempo gráfico, o ciclo de 1 hora. Agora que nós temos o nosso ciclo de 1 hora, vamos ver tudo que é essencial, todas as informações essenciais com relação a tempo e preço desse tempo gráfico, desse ciclo de 1 hora. Utilizando os conceitos básicos da formação de um candle, já adianto para você que uma das informações mais importantes sempre estiveram em nosso gráfico, que é a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento de um candle. Open, High, Low, Close. E pensa só comigo, se estamos no tempo gráfico de 1 hora, ou seja, ciclos de 1 hora, a sua abertura e o seu fechamento são fixos. Isso significa que aqui no eixo X do tempo, em relação ao ciclo de 1 hora, a abertura e o fechamento sempre vai acontecer de hora em hora. Logo, podemos escrever que abertura e fechamento são fixos. Então, aqui no eixo X, no tempo, em relação ao período de tempo de 1 hora, nós temos a abertura e fechamento, consequentemente a abertura do próximo ciclo, do próximo período de tempo, estabelecido de forma fixa. Então, vamos supor que aqui são 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. E isso, de fato, é o que está acontecendo. Estamos no tempo gráfico de 60 minutos. Isso é 1 hora. E olha só, aqui embaixo, o horário de cada candle, de cada período de tempo, de cada ciclo de 1 hora. Sempre será o mesmo, acontecerá a cada 60 minutos. Porém, o que representa o eixo Y em relação a esse período de tempo? Se a abertura e o fechamento representam o tempo, a máxima e a mínima daquele período de tempo irá representar o preço. Então, podemos afirmar que a oscilação dentro de um período de tempo é o único preço que importa. Então, aqui temos todas as informações essenciais sobre tempo, preço e ciclo. Tempo gráfico de 1 hora significa que são os ciclos de 1 hora. É um período de tempo. Ele tem hora para começar, ele tem hora para terminar. Lá no eixo X, que representa o tempo, teremos abertura e fechamento desses ciclos. Essas aberturas e fechamentos são pontos fixos. Agora, a oscilação dentro desse período de tempo é o único preço que importa. Isso significa que 7 horas, nesse nosso exemplo, abriu esse candle de 1 hora, 8 horas fechou. Qual foi o ponto mais baixo que ele foi?
Essa é a mínima. Esse foi o preço. Qual foi o ponto mais alto que ele foi? Esse foi o ponto máximo. Então nós temos open, high, low, close. Nós temos abertura e fechamento, representando e nos dando a informação essencial sobre o tempo. E a mínima e a máxima que se formou dentro desse período de tempo, nos dando o único preço que nos importa, que é a máxima e a mínima desse período de tempo. Com essas informações, nós temos então o nosso ciclo. Perceba que ao aprender a ler o mercado dessa forma, nós não precisamos de indicadores, não precisamos de estratégias mirabolantes, não precisamos de robô, não precisamos de absolutamente nada. Todas as informações que precisamos estão e sempre estiveram no nosso gráfico, observando o eixo X, que é o tempo, o eixo Y, que é o preço, e o tempo gráfico, que na verdade representa e significa um período de tempo, o que com essas informações nós teremos o nosso ciclo. Essas são todas as informações essenciais que nós precisamos para ler o mercado. Agora, partindo do mesmo entendimento e já trabalhando a fractalidade do mercado, o tempo fractal, o preço fractal e as suas funções, pensa só comigo. Se aqui nós estamos no período de tempo de 1 hora, em que tem hora para começar, tem hora para fechar, para terminar. Tem o preço, que é a oscilação mais baixa, formando a mínima, e o preço, que foi a oscilação mais alta, formando a máxima. Eu acabei de falar para você que absolutamente todos os tempos gráficos que a gente decida configurar aqui na nossa plataforma estarão representando um período de tempo e, ao ser colocado no eixo X e no eixo Y, nos dará o nosso ciclo. E se cada ciclo é formado pela sua abertura, pelo seu fechamento, pela sua mínima e pela sua máxima, ao aplicar a lógica fractal, teremos o entendimento de que dentro desse ciclo de 1 hora, nós podemos dividir ele em 3 partes ou em 4 partes. Por quê? Porque cada parte dessa exerce uma função dentro da formação desse ciclo. Então, dentro desse candle, desse ciclo de 1 hora, nós temos 3 ciclos de 20 minutos ou 4 ciclos de 15 minutos. Então, para ficar bem visual, eu peguei esse ciclo, esse período de tempo, esse candle, e coloquei ele aqui com um zoom para que a gente consiga enxergar o que está dentro dele. E isso é absolutamente infinito, tanto fazendo um zoom in como um zoom out. O que eu quero dizer? Isso poderia ser um ano, isso poderiam ser um ano dividido em 3 ou em 4 partes. Isso poderia ser um mês dividido em 4 semanas. Isso poderia ser um dia dividido em 6 horas ou um dia dividido em 8 horas. Isso poderia ser 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia, e dividido em ciclos de 30, que vão formar 90, ou em ciclos de 22,5 minutos, que formarão um ciclo de 90. Legal de papo, até agora estou entendendo toda essa lógica. Mas existe alguma divisão de tempo que seja melhor? E a resposta é não. Podemos trabalhar com a divisão de um ciclo em 4 partes ou em 3 partes. O que importa é entender a função de cada parte. E quando eu falo sobre função, significa que, a partir da abertura, a qualquer momento desses subciclos, dessa divisão, nós teremos a formação de uma mínima, a formação de uma máxima. Seja assim ou ao contrário, não importa. Nós teremos a formação de uma mínima e de uma máxima. Por quê? Temos abertura, temos mínima, temos máxima, temos fechamento. Em uma divisão de 3 também teremos o momento que inicia o ciclo, o momento que termina. Então, em algum momento dessa subdivisão, simplesmente teremos a parte mais alta e a parte mais baixa. Obviamente que o que acontece primeiro irá definir se é um ciclo de alta ou um ciclo de baixa. Se aconteceu primeiro o low ou o high, ou se quando terminou teve o fechamento abaixo ou acima da sua abertura. Bom, ainda nessa parte, eu quero que você já tenha entendimento de que as extremidades de cada parte dessa divisão do nosso ciclo irá nos fornecer a nossa frequência φ. Frequência φ nada mais é
do que a máxima e mínima de cada ciclo. Por que que a frequência φ ela é tão importante? Pensa comigo, a máxima e a mínima de qualquer ciclo, de qualquer período de tempo ou subdivisão desse ciclo, irá nos fornecer o preço, a única oscilação dentro de um período de tempo que nos importa. Por que essa oscilação dentro de um período de tempo é o único preço que nos importa? Simplesmente, de forma bem objetiva, isso importa porque se nós temos essa mínima, significa que o preço veio até aqui embaixo e subiu. Se a gente teve esse movimento de alta, significa que o stop, entre aspas, desses compradores está localizado aonde? Bem aqui. E da mesma forma, se isso aqui fosse um candle, um ciclo de baixa, e aqui representando sua máxima, significa que o preço subiu até aqui e iniciou o movimento de baixa. Onde está localizado o stop? Aqui em cima. E aí, se você estiver prestando atenção suficiente, você já vai perceber e entender o porquê que muitas das vezes as pessoas são estopadas e depois o preço vai para a direção em que ela estava querendo ir, porém ela ficou para trás sendo estopada. Porque nas extremidades, nessa oscilação dentro de um período de tempo, estão os únicos pontos de referência de preço que importa. Por quê? Porque lá estão os stops. Agora, só porque eu acabei de te fornecer alguma das regiões mais prováveis estejam os stops, não significa que é só chegar nessa região, consumir esse stop e ir para a direção contrária. Não. Esses pontos representam somente o único preço que nos importa, os pontos de referência, os preços de referência que nos importam, somente esses pontos de referência de preço que nos importam. Então agora vamos começar a montar todo esse quebra-cabeça, todas as informações. O tempo nós marcamos como uma linha vertical no início e no final de cada ciclo. E o preço nós marcamos com uma linha horizontal na máxima e na mínima de cada ciclo. Então, aqui é uma frequência φ a ser monitorada, aqui é uma frequência φ a ser monitorada. Com relação ao tempo, temos o início e o término desse ciclo. Dentro desse ciclo, nós temos as suas funções, os seus subciclos, podendo ser dividido em 3 partes ou em 4 partes. Cada parte dessa também terá a sua frequência φ, representando a sua mínima e a sua máxima, juntamente com a linha vertical, representando a abertura e o fechamento. Então, sempre teremos a mesma leitura. Você irá perceber, ao decorrer desse vídeo, que absolutamente todo o entendimento, todas as marcações, toda a lógica é fractal. Imagina uma luneta, um binóculo, um zoom, em que você simplesmente vai adicionando mais lente, vai adicionando um zoom a mais, mas a sua visão sempre será a mesma. A estrutura, a lógica, sempre será a mesma. Por quê? Porque o mercado é fractal, o tempo é fractal, o preço é fractal, os ciclos são fractais. Então agora vamos entender como podemos nos alinhar com essas movimentações, como podemos identificar essas movimentações e quais são as melhores regiões para nos envolvermos nessas movimentações. Ora, se todo ciclo terá abertura, fechamento, máxima e mínima, pensa só comigo. Se temos um ciclo de alta, o preço fez abertura, mínima, máxima e o seu fechamento. Nesse ciclo de alta, qual foi o melhor momento e a melhor movimentação para nos envolvermos? Obviamente, da mínima até a máxima. Esse será o movimento mais limpo, direcional e objetivo que você terá. E se tivermos uma divisão em 3 de um ciclo de alta, tivemos o início, tivemos a sua mínima e, consequentemente, a formação da sua máxima. Mais uma vez, o movimento mais limpo, direcional e objetivo que você terá será da mínima para a máxima. Com isso, já surge o seguinte entendimento. Se nós temos abertura, mínima, máxima, fechamento,
para um ciclo de alta e temos abertura máxima, mínima e fechamento para um ciclo de baixa, quais são os dois únicos momentos que vale a pena nos envolvermos em uma negociação? E a resposta está aqui. Seja de um ciclo de alta ou um ciclo de baixa, os dois únicos momentos que nos interessa negociar são esses dois: da máxima para a mínima de um ciclo de baixa ou da mínima para a máxima de um ciclo de alta. Esses são os dois únicos momentos, as duas únicas funções que nos importam para negociar. Papi, como ter uma confirmação de que essa função está sendo iniciada, uma mínima está sendo formada e está se direcionando no movimento de alta para formar máxima, ou que a máxima está sendo formada e que o preço está se movimentando, irá se movimentar para baixo, criando a máxima e fazendo a entrega para baixo. Para isso eu preciso de um indicador, eu preciso de algo além do gráfico, eu preciso olhar RSI, MACD, divergência, etc, etc, etc. Isso precisa estar acontecendo numa zona de demanda, de oferta, e isso precisa ser o Smart Money Concept? Absolutamente não. Todas as informações que nós precisamos para negociar sempre estiveram no gráfico e sempre estarão no gráfico. A única coisa que está fora dos gráficos que nós podemos usar ao nosso favor é o calendário econômico. Algumas notícias que são divulgadas desempenham um papel extremamente fundamental e único no mercado, deixando algumas assinaturas. Ou, se essas assinaturas já aconteceram, podemos até mesmo antecipar a direção em que o mercado irá se mover com essas notícias. Então perceba que sempre o tempo, o preço e o ciclo vêm antes de qualquer outra informação. Isso significa que essas são as únicas variáveis que precisamos observar para negociarmos. Então, papi, como ter uma confirmação de que essa máxima está sendo formada para entregar o preço mais baixo ou que essa mínima está sendo formada para entregar o preço mais alto dentro desse ciclo? Nós temos essa confirmação através da divergência. Divergência entre o quê? Divergência entre ativos altamente correlacionados. Como essa divergência acontece? Antes de eu explicar como essa divergência acontece, vou te dar dois exemplos de ativos altamente correlacionados. Estamos falando sobre o Forex, nós temos EURUSD, GBP-USD e o dólar index, que é o nosso querido e famoso DXY. Esses três ativos são altamente correlacionados. Você vai reparar que o EURUSD é correlacionado de forma negativa com o DXY, ou seja, se um está subindo, o outro está caindo. Já em relação ao GBP-USD, EURUSD e GBP-USD estão correlacionados de forma positiva. Isso é, os dois estão subindo, os dois estão caindo. E quando acontece uma divergência entre esses ativos, ciclicamente falando, nos dá uma assinatura extremamente poderosa e fundamental para identificarmos que o preço está formando essa mínima para entregar o preço mais alto ou que o preço formou essa máxima e agora vai entregar o preço mais baixo. Para os índices futuros americanos, nós temos o Nasdaq, nós temos o S&P 500 e nós temos o Dow Jones. E é claro, antes que me perguntem nos comentários, e papi, para criptomoedas, existe essa divergência? Sim. Bitcoin é o ativo mãe. Nós podemos analisar o Bitcoin com o Ethereum e aqui nós podemos colocar o XRP, ou se você preferir, você pode colocar o Total Tree. Temos esses ativos altamente correlacionados com relação a commodities, como por exemplo o ouro, a prata. Temos também para óleos e diversas outras classes e mercados. Porém, estaremos focando mais nesses três aqui, tendo os principais ativos e sua divergência, assinatura, confirmação para o Forex, para os índices americanos e para criptomoedas. Como ocorre essa divergência?
dentro de um ciclo, ou seja, nos seus subciclos, seja numa divisão de tempo em 3 partes ou em 4 partes, ao analisarmos a frequência de cada subdivisão, nós teremos ali a sua divergência. Como assim sua divergência? Se esse ciclo no EURUSD não consumiu, não tocou a mínima, a frequência φ do ciclo anterior, por exemplo, no EURUSD, porém no GBP-USD tocou, isso cria a divergência. Isso cria a assinatura, isso cria a primeira confirmação de que isso pode estar formando a mínima para então entregar o preço e formar a máxima desse ciclo. Então, recapitulando, no Nasdaq não consumiu a frequência do ciclo anterior, porém no Dow Jones consumiu. É uma divergência. No DXY, que é inversamente proporcional, teria consumido a frequência superior no DXY, mas no EURUSD não consumiu. Falando sobre cripto, o Bitcoin consumiu a frequência do ciclo anterior, porém a Ethereum não alcançou a frequência desse ciclo anterior. Isso cria o quê? Divergência. E essa divergência é a nossa primeira confirmação de que uma mínima ou máxima está sendo formada. De papo, eu posso observar simplesmente isso e ao criar uma divergência entre ativos altamente correlacionados, entre as frequências φ, isso por si só já me dá oportunidade de entrada? Absolutamente não. Nós temos todo um checklist, um planejamento, com diversas assinaturas que devem ocorrer para que então iniciemos uma operação. Galera, do fundo do meu coração, eu digo para vocês, o mercado financeiro, trader, trabalhar com o mercado é uma das profissões mais abundantes e prósperas e maravilhosas que existem no mundo. Para mim é a número 1. Porém, não pense que é a coisa mais fácil do mundo. Da forma que eu estou explicando para você, e você estudando e assistindo essa aula, esse vídeo, várias e várias vezes, e mais importante, não é porque eu estou te falando isso que você vai ter como verdade. Eu quero que você abra os seus gráficos, eu quero que você aplique tudo que eu estou te mostrando nesse vídeo em relação ao fractal AIV-Φ e tire suas próprias conclusões de que isso realmente nos mostra como o mercado se movimenta e como o mercado irá se movimentar. As pessoas que são preguiçosas, as pessoas que querem facilidades no mercado, as pessoas que querem do dia para a noite ficar milionário no mercado, que quer que no mês que vem o mercado resolva todas as suas pendências financeiras da forma mais fácil, infelizmente são as pessoas que caem nas mãos desses marqueteiros, desses gurus da internet que vendem estratégias milagrosas, que vendem facilidades de forma geral. Agora pensa comigo, se 90%, 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado, vamos pensar e analisar o que essas 90, 95% das pessoas estão fazendo e vamos fazer o contrário delas. E pode ter certeza que esses 90% de pessoas que se frustram no mercado têm essa mentalidade. Uma mentalidade fraca, uma mentalidade preguiçosa e que, consequentemente, acaba caindo nas mãos dessas pessoas que vendem facilidades. Repito, não quero que você me ouça falar e simplesmente amanhã comece a operar esses conceitos. Não estou te prometendo absolutamente nada com essa aula. A única coisa que estou te mostrando através dessa aula são assinaturas de tempo, preço, ciclo, te apresentando o fractal AIV-Φ para que você abra os seus olhos e consiga enxergar como esses mercados se movimentam dia após dia, minuto após minuto, semana após semana. E sempre essa movimentação é baseada em tempo, preço e ciclo. E sempre acontecerá na forma fractal AIV-Φ. Isso não é de hoje. Isso não sou eu que estou inventando hoje e te ensinando. Desde que o mercado existe há centenas e centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de anos, o mercado se comporta da mesma forma. A diferença era que tempo, preço e ciclos não eram vistos
de uma forma eletrônica na tela de um computador, como é visto hoje. Porém, desde sempre, tempo, preço e ciclo existem. Bom, agora vamos para a terceira e última parte desse vídeo, antes de irmos para a parte prática. Já te adianto que para os de mentalidade forte, que realmente querem alcançar êxito no mercado, sempre eu coloco algumas pérolas de conhecimento espalhadas pelo vídeo e principalmente no final, como um presente e um incentivo para aqueles que realmente estão dispostos a pagar o preço e se dedicar ao processo, para que no tempo certo alcancem o extraordinário. Então, sem mais delongas, vamos para a parte 3. Agora vamos falar sobre o A e V FI. Obviamente, numa formação de um topo, nós teremos o A, e na formação de um fundo, nós teremos o V. Em outras palavras, quando um topo vai ser formado, é porque naquele ciclo nós tivemos a abertura, formação da máxima, para aí sim entregar o preço mais baixo. Máxima para mínima. É o nosso ponto de interesse, o nosso flow de interesse, a nossa direção de interesse. Se o nosso ciclo é de baixa, é do high para o low. Em um ciclo de alta, em um movimento de alta, em uma compra, nós teremos o V, em que o preço tem a sua abertura, forma lá a sua mínima, apresenta as assinaturas, apresenta a nossa confirmação de entrada, então entramos para que esse preço seja entregue mais alto, do low para o high. Agora eu quero te dizer que essas três partes, elas estão e sempre estarão conectadas. O mesmo acontecimento, o que está acontecendo entre a abertura e fechamento de um ciclo, a sua oscilação, as suas funções, por essa visão de uma hora, são exatamente as mesmas coisas numa visão de 20 minutos ou 15 minutos. E será exatamente a mesma coisa numa visão, por exemplo, de 5 minutos. Eu quero que você entenda que nós estamos olhando o mercado fazer exatamente a mesma coisa através de três lentes. Através da lente do tempo gráfico que representa o ciclo, através da lente do tempo gráfico que representa as divisões desse ciclo. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 5 minutos, será o tempo gráfico de execução. Poderia ser 1 minuto, vou colocar 5 minutos só para exemplificar. E será a lente lá no tempo gráfico menor do que está acontecendo aqui. Então, enquanto no tempo gráfico maior, que representa o ciclo total, nós temos essa visão de basicamente um candle. Nesse tempo gráfico, nós teremos a visão das funções. Então, vamos supor open, low, high, close. Ou open, low, high. Beleza, dependendo da divisão que você está utilizando. De toda forma, aqui no terceiro tempo gráfico, nós teremos essa visão, em que nós tivemos a abertura, o preço forma lá a mínima, e aí vai em direção à máxima, formando o V, formando um fundo. É isso que cria absolutamente todo fundo no mercado. Se for um ciclo de baixa, onde o nosso interesse é identificar a formação da máxima para que os preços mais baixos sejam entregues, nós teremos as suas funções desse ciclo. A sua abertura formou lá a máxima e aí o preço vai entregar mais baixo. Se eu desenhar aqui um exemplo de venda de baixa, nós temos a sua abertura, formação da máxima para distribuir para a mínima. Abertura, formação da máxima para distribuir para a mínima. E papo, qual foi a primeira confirmação que você ensinou nessa aula? A divergência. O que isso significa? Que não é porque dividimos o nosso ciclo de 1 hora em 4 de 15 minutos e essas são as funções que nós teremos abertura, mínima aqui e máxima. Não. Isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer aqui. E como identificar em qual etapa, qual subdivisão vai acontecer? Através da divergência. Esse é o primeiro sinal, essa é a primeira assinatura que está acontecendo. Divergência entre as frequências φ. Então, repare que para executar uma operação lá no tempo gráfico menor, você precisa de toda uma análise de um tempo gráfico maior. Então, precisamos também
da divergência entre ativos altamente correlacionados. Então, para fazer uma única entrada, um único trade, nós precisamos olhar 3 ativos, precisamos olhar 3 períodos de tempo e precisamos olhar as suas 3 funções básicas: abertura máxima mínima ou abertura mínima e máxima. Perceba o porquê que as operações são extremamente assertivas, precisas, porque não estamos às cegas, abrindo um único tempo gráfico, um único ativo e observando qualquer entrada, qualquer padrão de preço ou qualquer besteira que exista por aí. Estamos analisando a correlação entre 3 ativos, 3 períodos gráficos, 3 funções, uma análise fractal, desde um período de tempo maior até um período de tempo menor, observando a correlação entre mercados, entre ativos, para aí sim, no tempo gráfico menor, tomar a decisão e executar a operação. E adivinhe qual será a nossa estrutura de entrada no período de tempo menor, no low time frame. Será o Golden Point Fee. Se você ainda não entende ou não sabe o que é o Golden Point Fee, eu sugiro fortemente que você assista o vídeo do Golden Point Fee. Então, após passarmos por todas essas etapas, vamos chegar na execução, que é o Golden Point Fee. Essa entrada do Golden Point Fee terá ali a sua divergência, enquanto um ativo altamente correlacionado formará high, low, lower high, lower low, o outro ativo formará high, low, higher high, lower low. E essa será a assinatura fee para a nossa execução da operação. Em um cenário de alta, um cenário de compra, um cenário bullish, o nosso critério de entrada, nossa execução será no Golden Point Fee, onde nós teremos ali a confirmação, a divergência entre ativos altamente correlacionados. Então, em um ativo nós teremos low, high, higher low, higher high. No outro ativo nós teremos low, high, lower low, higher high, apresentando essa divergência e a execução sendo feita na estrutura do Golden Point Fee, obviamente, quando ele é rompido. Então aqui nós temos o nosso ponto de entrada, o nosso ponto de stop na extremidade contrária do Golden Point Fee e os nossos alvos de PAP. Olha só que interessante, galera. Vamos voltar um pouco. Quando eu expliquei para você que a nossa frequência FI é o único preço que nos importa, por quê? Porque a oscilação que foi feita dentro de um período de tempo e, portanto, é o único preço que nos importa. E falei para você que a divergência entre as frequências FI nos dá uma confirmação, uma assinatura de que possivelmente aquele fundo está sendo formado ou que aquele topo está sendo formado, porque ali houve uma liquidez que foi consumida. Que liquidez de papo. E aí está mais uma preciosidade para você que está assistindo esse vídeo até agora. Absolutamente todas as frequências FI são regiões líquidas, ou seja, regiões que existe um stop posicionado lá para ser capturado. Existe liquidez para entrarmos na operação. Existe liquidez para sairmos da operação. Então, enquanto um ativo forma uma mínima mais baixa aqui, deixando uma divergência, e o outro ativo forma uma mínima mais alta, formando a divergência, perceba que um ativo capturou essa frequência, capturou esses stops que estavam posicionados aqui, porque toda frequência FI representa liquidez, porque existem stops que estão posicionados ali. Então, da mesma forma que nós utilizamos essa liquidez para entrarmos na operação, e o nosso ponto de stop está nessa extremidade, por quê? Porque o nosso stop está aqui. Porque uma vez que essa região seja violada, significa que toda a nossa ideia foi invalidada. Então, após capturar essa liquidez, fazer essa reversão com a estrutura do Golden Point Fee, essa região não deve ser mais acionada, não deve ser mais alcançada. E por isso o nosso stop está ali. Consequentemente, adivinha aonde é o nosso ponto de saída da operação?
onde são os nossos alvos. Se o preço consumiu essa liquidez, fazendo essa reversão, apresentando a divergência, apresentando a sua função cíclica, e agora o preço vai entregar mais alto, nesse caso de alta, onde o preço irá consumir, onde o preço irá encontrar liquidez para executar a sua saída. Em absolutamente todas as máximas desses subciclos anteriores têm frequência e, consequentemente, todos esses níveis podem ser utilizados para saída. E aí você verá o preço formando esse fundo, entrada e saída, consumindo todos os stops que existem nessa região que levaram o preço mais baixo. Então, se aqui houve venda e levou o preço mais baixo, aqui tem stop, aqui tem liquidez. Se aqui houve venda e levou o preço mais baixo, aqui tem stop, aqui tem liquidez, aqui tem liquidez. Então, todos esses pontos se tornam atrativos para realizarmos as nossas parciais, os nossos alvos. E uma maneira de você acompanhar esse flow, essa tendência, esse movimento do mercado é marcando uma Fibonacci com os níveis internos de 25, 50 e 75. Isso quer dizer que o nosso A e o nosso V, ele é como se fosse um espelho, e absolutamente tudo que aconteceu na primeira pernada do V ou na primeira pernada do A, uma vez ultrapassado, deve funcionar como suporte para o preço em um cenário de alta ou resistência para o preço em um cenário de baixa. Ou seja, nesse movimento de baixa, ou seja, quando o preço romper cada nível desse, de 25%, 50%, 75%, uma vez que o preço retorne, ele deve respeitar como suporte, podendo no máximo ir buscar o nível anterior, mas deve funcionar como suporte para o preço. Por quê? Porque agora é um mercado de alta. Então, é uma maneira extremamente objetiva e simples de você acompanhar o flow da sua negociação, o flow dessa entrega que está acontecendo, seja mais alta ou mais baixa, é marcando essa Fibonacci, analisando 25%, 50% e 75%. Uma vez rompido, deve funcionar como suporte em um cenário de alta. Uma vez rompido, deve funcionar como resistência em um cenário de baixa. Por quê? Porque em um A ou V, em um topo ou em um fundo, acontece um espelhamento. Então, da mesma forma que nós podemos pegar um ciclo e fractalizar ele em 3, 4 partes para nos dar as suas subdivisões, podemos também pegar um ciclo e fractalizar ele em 3, 4 partes para nos dar níveis de preço. Perceba que quando pegamos um ciclo e fractalizamos ele em 3 ou 4 partes verticais, estamos falando sobre subdivisões do tempo. Mas se pegamos um ciclo e dividimos, fractalizamos ele em linhas horizontais, estamos falando sobre ciclos de preço. Então, da mesma forma que nós temos o ponto A até o ponto B, ou seja, o início até o final de um ciclo, nós também temos o ponto A até o ponto B fractalizado em relação ao preço. Sempre será tempo, preço e ciclo. E agora você pode estar se perguntando, legal, de papo, e aonde, em que região eu vou observar tudo isso? Em que região que eu vou buscar essa divergência? Em que região que eu vou olhar essas subdivisões? Em que região que eu vou estar olhando a estrutura do Golden Point Fib para entrar? Eu já sei que eu devo olhar 3 ativos, 3 períodos gráficos e me envolver baseado nessas 3 funções de entrega do preço. Mas onde isso deve acontecer? Pessoal, tudo é baseado no tempo. Quando eu falo sobre preço, estou me baseando sobre o preço dentro do tempo. Quando eu falo sobre funções, estou me baseando nas funções do tempo. Quando eu falo sobre ciclo, estou falando sobre tempo. Então, quando eu falo sobre fractal AIVFi, estou falando sobre tempo. Quando eu falo sobre Golden Point Fib, estou falando sobre tempo. O tempo, sem sombra de dúvidas, é o fator mais importante de todos.
E onde irão acontecer essas assinaturas, essas movimentações do mercado, também será baseado no tempo, através da identificação do vórtex. O que é o vórtex? Vórtex é onde está tendo força no mercado, onde o mercado apresentou sua força. E mais uma vez, nós iremos identificar essa região através do tempo. E para isso eu vou te explicar o que é um gap, o verdadeiro gap. O gap baseado no tempo. E por que esse gap acontece, por que esse gap tem força. O que na verdade um gap representa é um espaço entre a máxima ou mínima de um ciclo com um ciclo no meio. Então perceba que a máxima dessa subdivisão, isso aqui poderia ser de 15 em 15 minutos. Ou seja, essa subdivisão, porém sendo vista através de uma perspectiva de 1 minuto ou de 5 minutos. Nós teríamos a movimentação do que aconteceu nesses primeiros 15 minutos, nesse segundo bloco de 15 minutos e nesse terceiro. E perceba que a máxima desse bloco de 15 minutos não encosta na mínima desse bloco de 15 minutos. E fica um gap, uma lacuna entre isso, entre essa mínima desse ciclo de 15 minutos com a máxima desse ciclo de 15 minutos. E o que aconteceu aqui, pessoal? A única coisa que teve no meio foi uma força de alta. É por isso que os gaps existem e funcionam. Porque dentro de um gap, a única coisa que teve foi uma força unilateral, causando um desequilíbrio no preço. O preço foi entregue aqui de forma desequilibrada. A mínima desse ciclo não encosta na máxima desse ciclo, deixando esse gap. Dentro desse gap, teve uma movimentação extremamente forte, unilateral, unidirecional. E é por isso que quando o preço retorna dentro desse gap, apresentadas as assinaturas, as confluências, tudo que é preciso para nos envolvermos numa operação, numa negociação, em um trade, funcionam. E o preço se desenvolve, porque estamos juntando tempo, preço e ciclo, onde o preço, no tempo correto, encontra o vórtex, a força, segue a sua estrutura de open, low, high. Ou seja, estamos analisando aqui um fractal em V. Por quê? Porque a formação desse fundo, e uma vez que essas assinaturas, essas confluências estejam presentes, executamos no Golden Point Fee o stop bem aqui. E lembra o que eu acabei de dizer? Frequência, entrada e saída sempre na frequência Φ. Consumimos a liquidez, entramos dentro de um vórtex onde só aconteceu um movimento extremamente forte unilateral de alta, apresentando divergência, apresentando o Golden Point Φ, entrada. A partir desse momento, estamos antecipando que um fundo está sendo formado e ao aplicar os ciclos de preço, podemos identificar que cada nível desse, uma vez rompido, irá funcionar como suporte para o preço. Perceba que absolutamente tudo está sendo baseado no tempo. Todos os pontos de interesse em relação a preço, a níveis de preço, está aqui no eixo Y, são níveis de preço baseados no tempo. Então não vou ficar olhando qualquer fundo, qualquer topo como liquidez. Não vou ficar olhando qualquer topo, qualquer fundo, qualquer gap como ponto de força para desenvolver a operação. Não, absolutamente. Tudo é baseado no tempo. Agora vamos para a parte da aplicação de todo esse conceito do fractal AIV-Φ, onde você verá que todas as informações que precisamos para negociar, para operarmos, estão no gráfico, através do tempo, preço e ciclo. Não precisamos de absolutamente nada do que está fora do gráfico. Não precisamos de indicadores, não precisamos de média móvel, não precisamos de divergência RSI, não precisamos de absolutamente nada. O mercado ele não se move por conta de oferta e demanda, o mercado não se move por conta de conceitos de smart money.
O mercado não se move por conta desses padrões de preço do varejo, linha de tendência, topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro, absolutamente nada disso. O mercado se move quando existe um alinhamento entre o tempo, o preço e o ciclo. É somente quando essas coisas estão alinhadas que o mercado se desenvolve, se expande, se movimenta de frequência FI para frequência FI, de liquidez para liquidez. E aí você pode me perguntar, tipo, mas eu acabei de operar um ombro, cabeça, ombro e funcionou. Ou de eu acabei de operar os conceitos de Smart Money e funcionou. E eu acabei de operar uma zona de oferta-demanda e funcionou. Galera, tudo isso só funcionou porque, na verdade, por trás disso, o tempo, o preço e o ciclo estavam alinhados. Por isso que, se você continuar executando esses conceitos de oferta-demanda, padrões de preço, isso e aquilo, indicadores, a um período de tempo grande, não irá funcionar. Pode funcionar uma vez, mas não foi essa a razão por trás que fez isso funcionar. E aí, por isso que você tem muitas pessoas pulando de galho em galho, mudando de conceito em conceito, indo cada hora para um operacional diferente, porque quando funciona, fica feliz, quando não funciona, percebe que aquilo, na verdade, não funcionava. E aí precisa encontrar outra estratégia, outro conceito, outro operacional, sendo que, na verdade, o mercado sempre vai se referir a tempo, preço e ciclo. Somente isso. Não existe mais nada além disso. E tem centenas e centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de anos que o mercado se movimenta dessa forma. E absolutamente em toda formação de todo topo e fundo, todo topo e fundo, todo topo e fundo que você veja no gráfico, em qualquer tempo gráfico que você veja, você terá exatamente todas essas assinaturas, confluências, absolutamente em todo topo ou fundo que se forme, sempre terá isso aqui. Você não está conseguindo ver exatamente isso daqui na formação de qualquer topo e fundo que você queira, é porque você não está sabendo alinhar qual tempo gráfico olhar, qual ciclo olhar, qual alinhamento fractal fazer. Somente por isso. Então, se você não encontrar, sugiro que você aumente um pouquinho o tempo gráfico ou diminua o tempo gráfico. Eu tenho certeza que você irá ver todos esses conceitos acontecendo por trás daquela formação de topo ou fundo. E é claro que você não precisa necessariamente de todo esse conhecimento para ser lucrativo ou alcançar consistência no mercado. Galera, qualquer operacional básico que seja, que você tenha uma mínima vantagem em questão de assertividade, que a cada 10 você acerte um número e tenha uma relação risco-retorno que compense isso, e você tenha disciplina, maturidade, comportamento para seguir o seu planejamento e o seu gerenciamento, já fará com que você alcance consistência, desde que você tenha uma boa gestão de risco, um bom gerenciamento. Mas, se você quiser elevar o seu nível de entendimento, elevar o seu nível de resultado no mercado, entender o que realmente está acontecendo e ter realmente algo sólido para você poder se desenvolver como um profissional no mercado, eu sugiro fortemente que você estude o fractal A e V FI. E agora, sem mais delongas, porque eu poderia ficar aqui horas falando sobre pilares que eu acho que são até mesmo mais importantes do que somente a técnica, como a mentalidade, o comportamento, o gerenciamento de risco. Mas não é o objetivo desse vídeo, dessa aula. O objetivo dessa aula é técnica, técnica extremamente avançada, fractal AIVFI. E agora, sem mais delongas, vamos aplicar de forma extremamente simples e objetiva. E você verá, entre aspas, a mágica acontecer diante dos seus olhos. E eu tenho certeza que uma vez que você entenda todo esse conceito, todo esse operacional, você nunca mais olhará os gráficos e o mercado financeiro da mesma forma. Imagine isso daqui como um óculos, como as lentes de um óculos que eu estou te dando. A partir do momento que você conseguir despertar e colocar esse óculos, sua visão, o seu entendimento sobre o mercado
nunca mais será o mesmo. Bom, então vamos lá. Para a parte prática dessa aula, eu vou escolher 3 tempos gráficos, 3 ciclos, e te mostrar como tudo isso pode ser analisado exatamente seguindo a mesma estrutura, porque o mercado é fractal. Então, eu vou pegar o ciclo de um mês, e isso significa que dentro de um mês nós temos 4 semanas. Estarei utilizando para isso o tempo gráfico de 6 horas e 4 horas. Vou fazer um outro exemplo com o ciclo de uma semana. Uma semana são formados por dias, e para isso eu vou estar utilizando o tempo gráfico de 90 minutos ou 1 hora. Vou pegar também um ciclo de 12 horas, que são representados por 4 subciclos de 3 horas ou 3 subciclos de 4 horas. Vou fazer um exemplo também com um ciclo de 3 horas. Terão 3 subdivisões de 1 hora, ou posso também utilizar um ciclo de 90 minutos que dividido em 3 tem 3 ciclos, subciclos de 30 minutos ou de 22,5 minutos. E também vou utilizar um ciclo de 15 minutos que eu posso dividir em 3 partes ou 4 partes. Eu só quero que você entenda que todo esse conceito é fractal e o mercado sempre vai estar se referindo a tempo, preço e ciclo. E o que vai ajudar você a determinar quais ciclos negociar terá total relação com seu estilo operacional. Se você quer fazer scalp, se você é um day trader, se você quer fazer swing trade, se você quer fazer um position trade, mas absolutamente qualquer estilo operacional que você escolha, a lógica é a mesma. É sempre fractal A e V FI. Até porque, se eu falo que o preço está nessa região de 1,16095, exatamente no minuto que estamos agora, esse ponto de referência no eixo Y e eixo X é exatamente o mesmo. Se eu colocar no tempo gráfico de 1 segundo, de 1 minuto, de 10 minutos, de 1 hora, de 30 horas, de um dia, de uma semana, de um mês, esse exato nível de preço e tempo é o mesmo. Então, quando falamos de tempos gráficos, período de tempo, ciclos, é só para nos ajudar a vermos o que realmente está acontecendo por trás do mercado. Então vamos lá, vou pegar alguns cenários desses aqui para fazermos juntos agora. Vamos lá, estou no índice Nasdaq, tempo gráfico de 6 horas. O ciclo que nós iremos observar é de 6 horas da manhã até meio-dia. Dentro desse ciclo de 6 horas, de 6 da manhã até meio-dia, podemos dividi-lo em 3 partes ou em 4 partes. Se utilizarmos uma divisão de 4 partes, teremos 4 subdivisões de 90 minutos. E nosso objetivo é antecipar o que irá acontecer nesse ciclo de 6 horas até meio-dia. Isso representa a parte 1 dessa aula, 6 horas até meio-dia. Quando descemos para o tempo gráfico de 90 minutos, teremos a parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 4 desse ciclo. E olha só o que o preço fez aqui. Dentro de um vórtex, que é um gap, nesse vídeo estou te ensinando o vórtex mais simples, que é um gap. Dentro do vórtex, nós tivemos open, high, tivemos alguma divergência entre as frequências, lembra? Isso daqui é frequência, isso daqui é frequência, tudo isso daqui é frequência φ. É o único ponto de preço como referência que nos importa. E para esse momento é interessante usar a cruz, porque já irá nos mostrar o mesmo ponto nos outros ativos. Então aqui estou olhando Nasdaq, SP 500 e Dow Jones. Perceba que quando o preço atinge esse gap, esse candle está acima do candle anterior. Aqui é a mesma coisa, 7,5 acima de 6 horas. Aqui é a mesma coisa, 7,5 acima de 6 horas. Perceba como essa cruz se move nos 3 ativos ao mesmo tempo. Agora, quando olhamos 9 horas no Nasdaq não superou a frequência φ de 7,5. O SP 500 também não superou a frequência φ de 7,5.
Já o Dow Jones superou a frequência FI de 7,5. Então, olha só a nossa divergência, onde Nasdaq não superou, 9 horas não superou no Nasdaq, nem no S&P 500, porém no Dow Jones superou. Essa é a nossa divergência. Então, já trabalhamos com a parte 1 dessa aula, aqui estamos trabalhando com a parte 2 dessa aula. A parte 3 é a execução e é o entendimento do vórtice. Então, olha só que interessante, se eu pegar esses ciclos e dividir aqui, ó, o que nós teremos aqui dentro? Passando aqui para um tempo gráfico menor, olha só como é formado um gap, como é formado um vórtice, como é formada uma região de força. A mínima desse ciclo, que foi esse candle aqui, não encosta na máxima desse ciclo. E o que tem no meio? Um ciclo onde só teve movimentação de baixa. Olha a força que existe aqui dentro. Olha o desequilíbrio na entrega do preço que existe aqui dentro. Então, essa mínima não se conecta com essa máxima porque esse preço ele foi tão forte que causou esse desequilíbrio e o preço não voltou lá, deixando esse gap. E uma vez que o preço volte lá nessa região do vórtice, causando essa divergência, está nos sinalizando que possivelmente esse será o topo. Estamos num cenário de A. Estamos saindo do high para o low. E o último passo que precisamos aqui para executarmos a entrada é o Golden Point FI. Agora eu já vou visualizar tudo numa tela só, o mesmo ativo. Então, lá no tempo gráfico de execução, o que nós teremos aqui? Um Golden Point FI, a sua estrutura. Se é de baixo, eu quero ver high, low, lower high, lower low. O que nós temos aqui? A sua formação. E nós temos a nossa entrada, o nosso stop está na extremidade do nosso Golden Point FI e o nosso alvo. Onde que é o nosso alvo? Olha só que interessante. Lembra que eu falei que toda frequência FI é liquidez e que o preço vai de frequência FI para frequência FI? Se o preço já consumiu essa liquidez dentro do vórtice, apresentando divergência, apresentando Golden Point FI para executarmos a nossa entrada, temos duas possibilidades para sairmos da operação. A primeira delas é baseada no preço, ou seja, se eu entrei vendido aqui, meu stop logo aqui em cima, toda extremidade contrária da frequência FI se torna um potencial alvo. Então isso daqui é alvo, isso daqui é alvo, isso daqui é alvo, isso daqui é alvo, isso daqui é alvo. Todos esses pontos são pontos de liquidez que têm probabilidade de serem alcançados. Então tá aí mais uma preciosidade para aqueles que estão assistindo essa aula até agora. A sua saída pode ser baseada no preço, são as frequências FI de cada subdivisão do ciclo desse, mas também pode ser baseada no tempo. Se estamos analisando o ciclo de 6 horas até meio-dia, e aqui nós tivemos a abertura, a máxima sendo formada, consequentemente a mínima, seu fechamento vai ser próximo a meio-dia. Então, uma outra possibilidade de saída é no fechamento do tempo daquele ciclo, ou seja, exatamente quando der meio-dia em ponto. Com isso, tivemos a entrada, o stop e o alvo, com a saída no tempo exatamente aqui, meio-dia, pegando todo esse movimento de baixa, ou realizando as parciais a cada momento que o preço atinge uma frequência FI. Agora, um outro trade, uma outra negociação no ciclo de um dia, baseado no tempo gráfico diário. Estamos visualizando esse gap, vamos marcar esse gap, e olha só o que acontece dentro do vórtice. Se estamos olhando o tempo gráfico diário, estamos nos referindo ao ciclo de uma semana. Aqui foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, a semana começou aqui, segunda-feira, e vai até sexta-feira. O que aconteceu dentro do vórtice no ciclo semanal? Uma divergência entre um dia
com outro. Então perceba que quarta-feira consumiu a mínima de terça no Nasdaq, porém no SP500 a mínima de quarta-feira não superou a mínima de terça-feira, formando assim uma divergência. No Dow Jones, a mesma coisa, a mínima de quarta-feira não superou a mínima de terça-feira, formando o quê? Uma divergência dentro do vórtex. Esse vórtex está sendo baseado no tempo, porque é um gap entre ciclos. Então, estou marcando essa linha vertical para a gente passar para o tempo gráfico de 1 hora e você verá aqui no tempo gráfico de 1 hora o que significa esse gap. Significa que a máxima desse subciclo não encontra com a mínima desse aqui. E o que tem no meio? No meio só tem compra, só tem uma força de alta. Então, se aqui existe um desequilíbrio de alta, uma força de alta, quando o preço retorna lá, apresentando a divergência entre as frequências φ, está nos sinalizando o seguinte: ei, olha só, a semana começou, open low, qual que é o próximo acontecimento? Formar a máxima da semana. Então aqui nessa região teve a oportunidade compradora, alvo pode ser na extremidade contrária, que é a nossa frequência φ, ou como eu acabei de te mostrar, baseado no tempo, ou seja, no fechamento da semana. Aqui já é o início da próxima semana. Então, no tempo gráfico de execução, você sempre verá a estrutura do Golden Point φ, onde temos nossa entrada, nosso stop na extremidade contrária do nosso Golden Point φ e o nosso alvo, se for um alvo baseado no tempo, está bem aqui o nosso alvo, pegando toda essa movimentação de alta, ou se for baseado nas frequências φ, nós temos todas essas regiões para executarmos parciais, parcial, parcial e o último parcial aqui no tempo. Pegamos toda essa movimentação de alta. Então vou fazer agora de uma forma mais rápida e você verá sempre a mesma lógica. Na formação desse topo, será que apresentou alguma coisa? Na formação desse topo, será que apresentou alguma coisa? Eu acabei de falar para você que absolutamente todo topo, todo fundo que se forma sempre terá a lógica do fractal A e V φ. Então, se analisarmos esse topo, que é um A, será que teve a oportunidade de entrada aqui com stop e alvo lá embaixo? Será que analisando esse A, esse topo, teve a oportunidade de entrada aqui com stop logo acima e alvo lá embaixo? Vamos por partes. Primeiro de tudo, eu identifico aqui que temos um gap. Dentro desse gap, vamos buscar uma divergência. Perceba que no Nasdaq, a alta foi formada nesse candle de 9 horas. Estou no tempo gráfico de 45 minutos. A máxima foi no candle de 9 horas. Já no SP500, a máxima não foi no candle de 9 horas, foi no de 9h45. Isso formou uma divergência entre esses subciclos. Aqui dentro aconteceu Golden Point φ, stop aqui em cima, alvo lá embaixo ou alvo baseado no tempo. Logo aqui embaixo temos outro gap. Dentro desse gap de baixa formou um topo, formou um fractal em A. Primeiro que formou foi esse. Só que olha só, aqui a máxima foi meia-noite no Nasdaq, no SP500 a máxima foi meia-noite e no Dow Jones a máxima também foi meia-noite. Esse candle não superou a máxima desse. A máxima foi também meia-noite. Então não tivemos nada. Observe como o preço não se desenvolveu legal. Agora, no tempo certo, da forma correta, olha a máxima aqui novamente. 3 horas da manhã no Nasdaq. 3 horas da manhã no SP500 e no Dow Jones, 2h15, não foi 3 horas. Então, temos uma divergência aqui. Então, aqui não tivemos uma divergência entre as frequências φ, aqui tivemos. Olha só o que aconteceu depois. O que será que tem aqui dentro para executarmos a nossa entrada? Tivemos o nosso Golden Point φ, onde no Nasdaq tivemos high, low, high, lower, low. Já no Dow Jones, low, high, lower, low, lower, high, lower, low. Estrutura do Golden Point φ. Entrada, stop,
alvo. Se é um alvo baseado no tempo ou se é um alvo baseado nas frequências φ, realizando parciais. Aqui eu não quero que você se prenda na relação risco-retorno, porque poderia ter vindo realizando parciais ou realizado no tempo. Eu quero que você observe a clareza do movimento. Olha que movimento extremamente robusto, grande, de expansão do preço, onde o seu stop estava bem aqui e a partir desse momento o preço não voltou lá e derreteu. Mais um exemplo, só que agora no Forex. Aqui nós temos euro, aqui GBP/USD, aqui o dólar index. Estamos no tempo gráfico de 10 minutos, analisando um ciclo de 30 minutos. Então o ciclo, a parte 1 é 30 minutos. Fiz uma subdivisão desse ciclo em 3 de 10 minutos. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Estamos analisando o ciclo de 30 minutos, que vai de 3h30 até 4 horas. Então temos 3 às 3h30, de 3h30 às 4, de 4 às 4h30, de 4h30 às 5. E dentro de cada ciclo desse de 30 minutos, temos 3 subciclos de 10. Aqui estou no tempo gráfico de 10 minutos. Então, de 3h30 até as 4, temos 3 subciclos de 10 minutos. O que aconteceu aqui? Nós temos Vortex, que é o nosso gap, é onde tem força, nesse caso uma força, entre aspas, vendedora, como se houvesse pressão de compra ou venda. Não, já aprendemos que o mercado se move por conta do alinhamento entre tempo, preço e ciclo, mas dentro desse vórtex nós temos uma divergência entre subciclos, ou seja, nas frequências φ. Perceba que o euro superou a máxima do subciclo anterior, enquanto o GBP/USD não superou a máxima do subciclo anterior. Então aqui tivemos uma divergência. Já fizemos a parte 1, já fizemos a parte 2. A parte 3 é o Golden Point φ, é a execução, é o Low Time Frame. Então aqui estamos antecipando a formação de um topo, de um movimento em A. E aí o alvo pode ser as frequências φ que temos aqui embaixo ou baseado no tempo. Assim que der 4 horas em ponto, porque inicia o próximo ciclo de 30 minutos. Agora vamos buscar o nosso Golden Point φ para a entrada, a estrutura do Golden Point φ, onde temos High, Low, Lower High, Lower Low. Golden Point φ, operação de venda, stop na extremidade do Golden Point φ e o alvo. Deixa eu ampliar tudo para a mesma tela. O alvo baseado no tempo, então se o alvo nós formos sair baseado no tempo, olha só que coisa interessante. Alvo baseado no tempo. Seria bem aqui, ó. Então aqui foi o nosso alvo. Essa operação, risco recompensa de 7/1. O stop, o preço não retorna lá e entrega para níveis mais baixos, formando aqui o nosso topo, que é o nosso A. Dentro de onde? Dentro do nosso vórtex. Se voltarmos lá e fizermos a marcação dos subciclos, iremos ver que é o nosso gap baseado no tempo, onde a mínima desse subciclo não encosta na máxima desse e no meio só existe o que? Venda, força de venda. Então o preço volta lá, dentro desse vórtex, apresenta a divergência, apresenta o Golden Point φ e entrega preços mais baixos. Navegamos por diversos ciclos, diversos tempos gráficos, diversos ativos, diversos mercados. Todos eles aplicando a mesma lógica, o mesmo operacional, fractal A e V φ. Absolutamente todo topo, todo fundo que se forme aqui terão as mesmas assinaturas. E mais uma preciosidade para você que está aqui até agora. Dentro de todo fractal A e V φ, terá outro fractal A e V φ. Sempre eu posso vir fazendo a mesma análise, desde o semanal, do diário, sempre que eu encontrar uma operação, dentro dela terá outra. Olha só, fizemos essa análise baseada num ciclo de 30 minutos com subciclos
de 10, ou seja, dividido em 3. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Olha só, vórtex, gap. Dentro desse vórtex, temos uma divergência. Vou apagar o do ciclo maior para você ver que é a mesma coisa, divergência. E aqui dentro, lá no tempo gráfico menor ainda, nós sempre teremos a estrutura do Golden Point Phi. Alvo. Onde seria o alvo? Nessas extremidades inferiores, que são frequências Φ, tudo isso daqui se torna alvo. Tem stops posicionados aqui do pessoal que comprou. Para facilitar o entendimento e falar nesses termos, o pessoal que comprou está cheio de stop aqui, ó. Então tem liquidez. Então tudo isso aqui se torna alvo, 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 ou um alvo baseado no tempo, que seria saída aproximadamente aqui, ó. E eu posso ampliar isso aqui quantas vezes quiser, dar zoom in, zoom out, e sempre terá a mesma estrutura. Vou fazer mais um cenário com essa lógica, utilizando, por exemplo, um ciclo de 6 horas. Vamos localizar aqui. Bom, então estamos no ciclo de 6 horas, no subciclo de 6 horas, que representa um dia. 4 ciclos de 6 horas dá um dia. Então estamos falando sobre a terça-feira, onde terça-feira começou aqui meia-noite e vai até meia-noite do próximo dia. Então temos essa subdivisão em 4. Então, o que aconteceu na terça-feira? Terça-feira abriu, subiu. Se estou antecipando que aqui vai ser a máxima de terça-feira, vai formar um A, um topo. Vamos observar esse vórtex, esse gap, e dentro desse gap uma divergência entre frequências Φ, onde no dólar index superou a frequência Φ anterior, porque são correlacionados de forma negativa, e já no euro-dólar não superou a frequência Φ do ciclo anterior. Já fizemos a parte 1, já fizemos a parte 2. Se marcarmos esses 3 ciclos, vamos ver a mesma coisa, como é formado um gap. A mínima desse ciclo não encosta na máxima desse ciclo. A mínima não encostou na máxima. O que teve aqui no meio? Somente força vendedora, vamos falar assim, entre aspas, né? Força vendedora, um gap de baixo, ou seja, o preço retornou lá, apresentou aqui a sua divergência. Vamos para a parte 3, onde temos a estrutura do Golden Point Phi. Entrada, stop, alvo. O alvo pode ser baseado nas frequências Φ ou baseado no tempo, ou seja, meia-noite aqui, iria iniciar o próximo ciclo, ou baseado aqui nas frequências. Tudo isso são frequências que o preço pode ir buscar. Independente da saída, perceba como a lógica é sempre a mesma, operacional sempre é o mesmo, e o movimento é um movimento limpo, objetivo, claro. Olha só que movimento claro. O stop aqui, o preço não retorna lá e entrega preços mais baixos. Então, sempre será dessa forma que todo topo, todo fundo se forma. Vamos olhar mais alguns exemplos sobre a divergência. Estamos aqui no Forex. Esse ativo é o Euro-USD, GBP-USD e Dólar Index. No Euro-USD, essa máxima foi formada às 11 horas da manhã. Perceba que estamos no tempo gráfico de 1 hora, ou seja, um período de tempo de 1 hora. Ciclos de 60 minutos. E na formação dessa máxima, ou seja, desse A, desse topo, no Euro-USD a máxima foi 11 horas da manhã, no GBP-USD a máxima foi 1 hora da tarde, e no Dólar Index a mínima, obviamente, porque é inversamente correlacionado, foi às 11 horas da manhã. Então aqui também tivemos uma divergência. Perceba que a divergência ela não precisa acontecer entre ciclos consecutivos. Ela está acontecendo entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde. No GBP-USD, a máxima foi 1 hora da tarde. No Dólar Index, a mínima também foi 11 horas da manhã, assim como a máxima foi às 11 horas da manhã no Euro-USD. Outro tipo de divergência.
perceba que o euro-USD não conseguiu retirar essa máxima anterior, enquanto o GBP-USD e o dólar index retirou essa máxima e, obviamente, essa mínima no DXY. Então, essa mínima foi superada. No GBP-USD, essa mesma máxima, esse mesmo ponto de referência também foi superado. Já no euro-USD, esse mesmo ponto de referência não foi retirado, mais uma divergência. E essas divergências estão acontecendo aonde? Estão acontecendo dentro de um gap, dentro de um vórtice, onde há interesse, onde o mercado anteriormente não foi entregue de forma eficiente, foi entregue de forma ineficiente, onde só tivemos, entre aspas, uma força vendedora. E uma vez que o preço retorne dentro desse gap, apresentando divergências entre períodos de tempo, entre ciclos, seja de forma consecutiva ou não, apresentadas as assinaturas, podemos ter a formação de um topo, de um A. E aqui, aproveitando esse mesmo cenário, vamos marcar o gap no GBP-USD e o gap no dólar index. Perceba que todos eles alcançam esse gap e apresentam divergência. Agora, se a gente simplesmente apagarmos essas marcações, outro exemplo de divergência no euro-USD, essa mínima de 6 horas da manhã, desse ciclo de 60 em 60 minutos, foi retirada às 9 horas da manhã. Já no GBP-USD, essa mínima de 6 horas da manhã não foi retirada às 9 horas da manhã. E o dólar index também retirou esse mesmo ponto de referência. Então tivemos divergência, onde euro-USD superou essa mínima de 6 horas da manhã, já o GBP-USD não superou essa mínima de 6 horas da manhã. E olha só que interessante, mais uma preciosidade sendo entregue para você. Se olharmos o GBP-USD, podemos até identificar essa divergência e, após essa divergência lá no tempo gráfico menor, procurarmos um Golden Point Fee para pegar essa movimentação de alta. Porém, você pode reparar e se perguntar, Papi, mas essa divergência não está acontecendo dentro de um gap. E você vai perceber que muitas das vezes isso acontece. Porém, lembre-se, os ativos, os mercados são correlacionados. Então, o GBP-USD não alcançou um gap. Porém, o euro-USD alcançou o gap e o dólar index também alcançou o gap. E essa divergência aconteceu dentro do gap. Porém, no GBP-USD não aconteceu. E às vezes pode acontecer de você perder a movimentação por não ter encontrado um vórtice. Porém, essa movimentação também está utilizando o vórtice da seguinte maneira: uma divergência entre os vórtices, entre os gaps. Então perceba que o euro-USD às 9 horas da manhã alcançou esse gap, esse vórtice de alta, e o GBP-USD às 9 horas da manhã não alcançou esse vórtice, esse gap de alta. Isso também é um tipo de divergência. Então, muitas das vezes, um determinado ativo vai alcançar o gap, enquanto o outro ativo não alcançou o gap. Então, perceba que se estivéssemos olhando somente esse ativo, não conseguiríamos enxergar uma divergência entre ciclos de tempo e muito menos uma divergência entre vórtices. Então, da mesma forma que temos divergência entre frequências φ, temos divergência entre vórtices. Olha aqui, temos mais um exemplo no tempo gráfico de 4 horas, período de tempo de 4 horas, ciclos de 4 horas, onde temos uma divergência entre o euro-USD, GBP-USD e dólar index. GBP-USD alcança esse gap das 10 horas da manhã, já o euro-USD não consegue alcançar esse vórtice das 10 horas da manhã, apresentando assim uma divergência entre 6 horas da manhã com
10 horas da noite, em que o GBP/USD supera 10 horas da noite e alcança esse vórtice, já o euro-USD, 6 horas da manhã, não alcança esse ciclo das 10 horas da noite e muito menos consegue alcançar esse vórtice. E olha o movimento que aconteceu nas próximas 4, 8, 12, 16 horas. Um movimento extremamente claro, limpo, unidirecional, unilateral, uma entrega de preços mais baixos. Porém, se estivéssemos olhando apenas um ativo, não veríamos essa divergência entre frequências φ e muito menos essa divergência entre vórtices, entre gaps. Então está aí para você mais um tipo de divergência, mais uma preciosidade para os seus estudos. É claro que dentro da Essential Phi, nós temos todo esse operacional do fractal AIV-Phi e do Golden Point Phi de forma extremamente objetiva. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, extremamente objetiva com relação ao que olhar, quando olhar e como olhar. É sempre sobre tempo, preço e ciclo. E isso se dá porque nós não precisamos olhar esse candle para entender a formação desse candle. O que eu quero dizer com isso? Estamos no tempo gráfico de um dia. Começou terça-feira e vai até o início de quarta-feira. Esse candle, ele está exatamente impresso dessa forma, ou seja, esse ciclo está exatamente impresso dessa forma, com sua abertura máxima, mínima e fechamento, pelo que aconteceu aqui dentro. E nós não precisamos olhar ele no diário para entender o que aconteceu aqui dentro. Podemos simplesmente olhar no tempo gráfico de 1 hora. Então, aquele mesmo candle que acabamos de olhar é exatamente isso aqui, onde nós temos abertura até o seu fechamento. Se o fechamento está abaixo da sua abertura, já sabemos que isso aqui é um candle de baixa. É um ciclo de baixa. Da sua abertura para o seu fechamento representa o seu corpo. Adivinha só o que representa o que está da abertura para cima? Exatamente. Isso daqui é o pavio e do fechamento aqui para baixo é o pavio. Então, aquele candle que nós vimos ao passar para o tempo gráfico diário é exatamente isso aqui. Eu não preciso colocar no tempo gráfico diário para enxergar isso aqui. E se a gente divide isso daqui em 4 partes ou 3 partes, olha só o que nós temos aqui, abertura, máxima, o movimento que nós queremos, do high para o low, movimento limpo, claro. Ou podemos dividir em 4 partes e também teremos o mesmo entendimento. Então, eu acabei de ensinar como desenhar e por que acontece os gaps, gap baseado no tempo, e acabei de mostrar como um ciclo se movimenta e como identificá-lo, interpretar, conseguir visualizar o que está acontecendo lá no tempo gráfico grande sem nem ao mesmo colocar no tempo gráfico grande. Então, esta é a imagem que nós criamos e olha só, no gráfico diário, deu exatamente a mesma coisa, abertura, fechamento, máxima, mínima, que já é o outro dia que está se formando agora. E se você tiver interesse em dominar e aprender todo esse operacional completo, convido a clicar no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir, um beijo no coração e até a próxima.